Então, pessoal, neste momento agora, neste vídeo, nós vamos corrigir o teste humanismo. Foi um teste proposto a semana passada para as turmas de primeiro ano e que na nossa aula de segunda, nossa aula ao vivo, não foi possível fazer a correção. Então, os alunos interessados, vamos lá, né? Bom, aqui preenche o endereço de e-mail normal. Vamos lá, o tema desse teste é sobre o humanismo, que é uma escola literária depois do trovadorismo. É a transição, ou seja, a mudança da Idade Média, medieval, feudalismo, para a Idade Moderna. É o início do Renascimento. Além de temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos que foram. Que outros elementos? Então aqui fala de cultura persa, fundamentos heréticos, budismo, mas na verdade foram a cultura greco-romana. Lembra que com o Renascimento vai ter a revisitação, renascer, né? Voltar no passado. Renascimento vai ter um retorno ao passado. Vamos à segunda. A imagem do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, é uma representação elaborada do século XV e exprime o antropocentrismo, quer dizer, o homem passa a ser o centro e não mais a religião, o pensamento religioso, e a harmonia das formas que caracterizaram a obra artística do período renascentista. Marque a alternativa incorreta. Um dos principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como epicentro. Está correta esta. É uma característica do renascimento do humanismo. O estudo do homem e da natureza fundamentava-se no espírito crítico, possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico. Também correta. Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual de civilizações do Oriente Médio, especialmente egípcia e mesopotâmica. Lá atrás nós já falamos da valorização da cultura greco-romana, não egípcia e mesopotâmica. Então já essa é a incorreta, a errada. Vamos à terceira. Quais os gêneros textuais explorados no humanismo? Lembrar que no trovadorismo, que foi a literatura anterior, nós tínhamos só as cantigas. No humanismo nós vamos ter 3 gêneros, que é a crônica, são os registros históricos, também a poesia palaciana e também o teatro. Então esses são os 3 gêneros, a resposta correta para essa questão. Os 3 gêneros textuais, ou seja, os 3 textos, tipos de textos explorados ou produzidos durante o humanismo. Associar as colunas, trovadorismo e humanismo. Valorização do homem e pensamento crítico. O nome já diz, valorização do homem, humano, humanismo. E o outro é teocentrismo, que é o trovadorismo, é a questão medieval, religiosidade. Então essa é a resposta correta. Das imagens abaixo, vamos marcar que melhor representa o humanismo. Vamos ver então? Humanismo, lembrar, eu vou deixar as 4 para a gente ver. Veja, vamos começar do final. Ela é mais realista, é mais do século XIX, século XX. Essa é romântica, né, do romantismo. Essa é mais moderna, do modernismo, início do século XX, né? E essa aqui sim, que é o homem vitruviano, que já foi citado, de Leonardo da Vinci, que representa a valorização do homem nas suas dimensões, no seu universo. Marque a alternativa incorreta a respeito do humanismo. A época de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Correto. Idade Média e Idade Moderna. Está certo. Teocentrismo cede lugar ao antropocentrismo. Também correto. Teocentrismo, foco na religião. Antropocentrismo, foco no homem. Fernão Lopes é grande cronista da época. Certo. Vamos ver? A Farsa de Inês Pereira é obra de Gil Vicente, cujo assunto é religioso. E aqui nós temos a incorreta, porque a religiosidade ela vai se perdendo. A Farsa de Inês Pereira, na verdade, a temática dela
são as relações sociais, as mentiras na sociedade, os enganos. Então não é religioso, mas social. Nessa questão nós vamos marcar as características que se referem ao humanismo. Teocentrismo, não é do humanismo, é da Idade Média. Destaque ao pensamento humano. Valorização do passado clássico, também, Grécia e Roma. Subjetividade e religiosidade, não. Apego à natureza também não, ficou só as duas então. Ainda não tem uma apego à natureza, que vai ser mais no romantismo, no classicismo. Mais para frente, lá para o século XVIII e XIX. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. Quem é Gil Vicente? Gil Vicente é um dramaturgo. Dramaturgo é quem escreve peça de teatro de Portugal. Lembrando que a gente está falando do humanismo Portugal, Europa, porque o Brasil, o humanismo ele acontece no final do século XIV, século XV, entre o século XIV e XV. E o Brasil, na verdade, ainda não é conhecido, né? No século XV, na verdade. XIV já estava acabando o feudalismo. Então, o Brasil ainda não é conhecido. O Brasil é habitado, há provas disso, porém não conhecido. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente, dramaturgo português. Introduziu a lírica trovadoresca em Portugal. Ele não trabalhou com lirismo, que é poema. Compôs peças de caráter sacro e satírico, sim. Existe um fundo religioso em algumas, mas a maioria crítica. Escreveu a novela Amadis e Gaulo, não. Ele não escrevia novela, só peças de teatro. Foi o único representante do teatro português. Claro que não é o único. Então é isso, pessoal. Clicava em enviar e essa é a correção. Então até a próxima, se Deus quiser.